Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? O vídeo de hoje é sobre transtorno do pânico. Esse é o segundo vídeo sobre o tema. O primeiro vídeo eu acabei falando o que é o transtorno do pânico, quais são os sinais e sintomas e como fazer a distinção de ataque de pânico. Então, o vídeo de hoje é em relação ao tratamento, principalmente farmacológico, né? O uso de remédios no transtorno do pânico. Então, assim, como que eu vou subdividir o vídeo? Primeiramente, eu vou estar falando dos objetivos. Por que se utiliza os fármacos no transtorno de pânico? Falar os principais fármacos de primeira opção e de segunda opção. E vou estar alertando algumas possíveis complicações de você não seguir o tratamento, do não uso de fármacos quando os fármacos estão utilizados no tratamento de transtorno do pânico. Tudo bem? Então, assim, quais são os objetivos do tratamento do transtorno do pânico? Então, principalmente a redução dos sintomas, sejam eles agudos ou sejam eles recorrentes, né? Como eu falei, o transtorno do pânico são crises recorrentes, né? Não só as crises, como uma ansiedade ali em relação a você desencadear a próxima síndrome, né? O próximo ataque, a próximo ataque de medo, o próximo ataque de ansiedade ali. Outra questão é a redução das comorbidades. Então, como eu falei, é muito comum cursar tanto com a agorafobia, ou seja, o medo de você se expor a locais onde não tem saída, locais com muita gente. E a outra questão também muito comum é os sintomas hipocondríacos, né? Que tem muito a ver com a questão de alguns quadros depressivos. Como eu falei também, você tem um risco muito aumentado do paciente que tem o transtorno de pânico, que tem transtornos ansiosos, de estar desenvolvendo ou cursa juntamente com quadros depressivos, tá? Outra questão é a melhora tanto de funcionamento quanto de qualidade de vida, já que esse paciente ele tende a ter algumas condutas de evitação no seu dia a dia, então evitar ir até esse lugar, evitar fazer essa coisa, aquela outra coisa, isso vai limitando a vida do paciente. Outra questão é a prevenção de recaídas, né? Então, assim, às vezes você pensa que você controlou o transtorno do pânico, no entanto, as crises, às vezes, elas variam do período de tempo. Então, não quer dizer, se você está um tempo sem crise, que você não tem mais o transtorno, tá? Então, o fármaco, ele auxilia nessa questão de prevenção de recaída. E a outra questão é a prevenção de sequelas a longo prazo, né? Então, todos os transtornos ansiosos aumentam o risco de abuso de substâncias químicas, aumentam o risco de depressão, aumentam o risco de insônia, aumentam o risco de até alguns casos de complicações mais graves, como suicídio, né? Isso em casos mais graves, né? Então, assim, o transtorno do pânico, o que se segue aqui no Brasil, geralmente é o guideline do NICE, né? Que foi estabelecido em 2011 pelo Instituto Americano. Não vem ao caso para o público geral, mas a questão é que o transtorno do pânico ele pode ser abordado no atendimento primário de saúde, né? É preconizado que se faça o atendimento primário do transtorno do pânico a nível básico de saúde, ou seja, o clínico geral. Caso esse não consiga resolver e seja um quadro um pouco mais complicado, aí sim encaminhar, né, para um psiquiatra capacitado para estar fazendo esse serviço, né? Geralmente é isso que se preconiza, mas no geral as pessoas já procuram o atendimento psiquiátrico de primeira ordem, né? Em primeira via. Então, agora, os fármacos propriamente dito. Então, eu falei por que se trata a síndrome do pânico, quais são os objetivos do tratamento do transtorno. Então, agora, os tratamentos, quais são os fármacos de primeira e de segunda linha. Então, basicamente, a primeira linha de fármacos que se utiliza são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Mais especificamente, de primeira escolha, a sertralina. Eu não vou estar entrando em dose, nada, porque isso é um vídeo de caráter informativo, né? Não é para orientar nem tratamento, nem para desconsiderar o tratamento que você está fazendo, e nem para você elaborar um tratamento aí possível, seja lá para você mesmo, ou para o seu vizinho, ou seja lá o que for que você esteja pensando. É justamente de caráter informativo para estar situando em relação a essa questão. Então, a primeira escolha são os inibidores da recaptação de serotonina, principalmente a sertralina. Uma alternativa, às vezes, que você pode ter, principalmente quando o paciente ele não tem
depressão associada, que é muito raro, né? Geralmente esses pacientes, 40-45%, eles têm quadros depressivos associados. Você pode estar utilizando os benzodiazepínicos, seja diazepam, seja clonazepam. O problema dos benzodiazepínicos, como eu já falei, tem um vídeo aí sobre o diazepam, é a questão tanto do prejuízo a longo prazo que ele pode causar a questões cognitivas, quanto a questões de memória, quanto a questões de dependência, questões de retirada. Então, cada vez mais está sendo menos utilizado o uso de benzodiazepínico no tratamento. O tratamento ele é concentrado mesmo nos inibidores da recaptação da serotonina. Se falhar, pode ser utilizado a venlafaxina. A venlafaxina ela também é bastante estudada, você tem bastante estudo em relação a isso. Então, uma outra opção que você poderia ter, que não pertence à classe dos inibidores da recaptação de serotonina, é a venlafaxina, né, que pode estar sendo utilizada. Então, isso é muito importante. Essa questão, como eu falei para vocês, de você estar fazendo o tratamento corretamente, está esperando aí lembra que tem uma latência, né, de 20 a 30 dias, você esperar o fármaco estar fazendo efeito, você pode associar nesses quadros agudos, no início, um benzodiazepínico, justamente para controlar essas crises agudas e para o paciente não ter algum grau de prejuízo social ou prejuízo funcional dele, no âmbito de funcionamento dele social, de emprego, familiar, né? Principalmente nesses primeiros dias. Depois você vai fazendo a retirada desse benzodiazepínico e você, em geral, fica só com o antidepressivo mesmo e vai fazendo a reavaliação periódica, mas, em geral, é uma condição crônica, né? O que a gente observa é que esse paciente, ele tem que ser tratado cronicamente, na retirada ele tende a recorrer aos ataques de pânico recorrentes ali, né? O transtorno ele tende a voltar. Outra questão que é muito importante, então eu falei do porquê que ele é utilizado, dos fármacos, e outra questão que é muito interessante é você estar associando a terapia cognitiva comportamental, tá? Nos maiores guidelines do mundo, ela está em primeira ordem, né, em primeira instância de tratamento, ou seja, em primeira recomendação. Às vezes, por opção do paciente, ele pode até tentar fazer a terapia comportamental sem a utilização de fármacos. No entanto, a maioria das vezes a gente vê que a terapia comportamental ela precisa ser associada ao uso de fármacos, até pela complexidade que é o nosso dia a dia, o nosso nível de estresse. É muito difícil você ter o tempo hábil até a terapia cognitiva comportamental dar conta, mesmo nos quadros leves, tá? Mas assim, é uma opção ótima para você estar associando e, em geral, ela dá mais segurança para o paciente. Então, era isso que eu queria falar, tá? O panorama geral do tratamento para transtorno do pânico não visa, como eu falei, orientar tratamento, nem destituir conduta, questionar conduta, mas sim dar um panorama geral do tratamento que é preconizado na maior parte dos guidelines e na maior parte dos centros, caso você esteja tratando ou venha a ser tratado por transtorno do pânico, para você ter uma noção geral sobre isso. Tudo bem, pessoal? Era isso que eu queria estar falando. Então, no vídeo de hoje, você viu tanto os objetivos, os fármacos de primeira e segunda linha e as possíveis complicações que você pode ter caso você não siga o tratamento quando necessário. Tudo bem? Foi um prazer, até o próximo vídeo.